nutricional. Esse diálogo foi organizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, com apoio do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e um conjunto de organizações da sociedade civil que configuraram essa composição aqui de pessoas que vão colocar alguns aspectos para a gente poder problematizar a partir das nossas práticas e do nosso saber. Eu tenho certeza que todos e todos nós que estivemos aqui ontem à noite, durante o dia inteiro, mas especialmente à noite, quando foi feita a abertura inicial, nos emocionamos profundamente, não só com a beleza daquele momento do ponto de vista da diversidade do nosso povo, das nossas nações, das nossas comunidades, mas também a oportunidade de voltar a ter um encontro com essa magnitude, com essa profundidade, tratando das nossas vidas. Esse é mais um momento, e nós vamos ter, então, uma manhã de muito diálogo, de aprofundar e, principalmente, de colocar questões que precisam avançar nos nossos diferentes países e diferentes comunidades. Vou passar a palavra para a Leila, para ela poder fazer a saudação inicial e também chamar a nossa primeira participação. Muito obrigada, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Obrigada, Beta. Bom dia! Começamos animado, né? Tem povo que já fez caminhada hoje pela manhã para chegar aqui. Como Beta já disse, né, retomando os diálogos, né, que estavam fechados entre sociedade civil e a parte dos governos, né, principalmente aqui no Brasil. Então, essa retomada ela é fundamental para a gente, de fato, avançar nas condições de construir dignidade para nós, né, para os povos de todo mundo, e em especial nós aqui da região amazônica. Está bonita a plenária, e a gente pede que, de fato, a gente, ao ouvirmos, né, as manifestações dos nossos camaradas, que dão tanto da parte institucional como da parte da sociedade civil, trazer os elementos que têm relação com o debate da saúde, da soberania alimentar, a gente depois, então, se inscreva, né, para trazer as nossas contribuições, principalmente o que não aparecer nas falas, né? Para que, de fato, os elementos que a gente precisa que sejam apresentados aos presidentes venham e façam parte desse documento que vai ser levado. Então, novamente, motivar nossos companheiros e companheiras, que é quem está no dia a dia, de fato, vendo quais são os desafios para a gente seguir avançando na construção do combate à fome, mas principalmente a construção da dignidade, né, das pessoas, que não é só distribuir comida que a gente precisa, né? Temos que produzir, distribuir e dar condições às pessoas acessar de forma digna. E, sem mais delongas, para a gente se adiantando, nós queremos chamar, então, para a primeira fala, a companheira que está lá, a Nitália. Ela é uma liderança indígena da Colômbia e tem um trabalho junto com crianças e mulheres no debate da soberania e saúde. Então, a Nitália, você tem 10 minutos para a sua contribuição. Temos uma intervenção acontecendo, Ana Nitália. Uma intervenção está havendo. 10 minutos, Ana Nitália. Bueno. Voy a tener imagen. Buenos días. Bom dia. Olá. Bom dia. Bom dia para todo Belém do Pará. É um momento especial cumprimentá-los,
vê-los. É a primeira vez que eu estou aqui nesse espaço de Belém de Pará, mas também com uma responsabilidade de falar com os nossos governantes, Curi, eh, Lama, os governos do outro, para poder escutar a palavra que eles chamam de bom governo. Eu quero dizer que a partir da minha cultura, eu quero falar sobre o que seria um bom governo. E eu fui convidada para falar sobre soberania alimentar e direito à alimentação. Para falar sobre direito à alimentação, eu tenho que falar sobre o direito ao território e à territorialidade, o direito à dignidade humana. Também compartilho com vocês, eu não sei se eu tenho a imagem aqui, mas eu queria também dizer que eu venho de um povo que foi reduzido no homicídio caucheiro. Sou do povo Taina. Tem muito poucos, somos muito poucos na Colômbia, em Peru, temos outros irmãos. Eu quero dizer que também sou mãe, e neta e sou esposa. Eu quero compartilhar com vocês umas imagens. Para falar sobre soberania alimentária, é necessário falar sobre um prato. Todos os povos amazônicos, 500 povos da Amazônia, além dos demais povos em isolamento voluntário que desconhecemos, contamos com uma base principal que é a alimentação. Não é a alimentação tradicional, é a alimentação autóctona. Quando falamos sobre alimentação e falamos sobre nossos pratos principais, falamos que a comida, a partir do fato de que os alimentos têm espírito, que para eu levar um prato para minha mesa e compartilhar com a minha família, é necessário ter passado por um grande processo. Para nós é muito importante que os nossos espaços culturais, da obtenção dos alimentos, a floresta, os rios, o bosque, as praias, todos os cantos, todos os nossos lugares sejam protegidos, foram cuidados por milênios. Tivemos essa relação espiritual com os nossos territórios, com nossos alimentos e com as nossas sementes, mas em especial com os nossos avós. As dinâmicas culturais no nosso território mudaram, principalmente para aqueles que estamos próximos e compartilhamos com o mundo globalizado. Isso faz com que todos os nossos processos próprios da nossa cultura também sejam modificados e dinamizados, mas não desejamos perder a essência, não desejamos perder os nossos sabores. É muito forte a globalização e as propagandas de comida externas, as comidas empacotadas, as comidas transformadas, com todos esses químicos ultraprocessados, com todos esses pacotes e todos esses molhos em caixas com altos níveis de açúcar, foram trazidos para os nossos territórios e para as nossas crianças que surgirão do ventre materno já doentes. No nosso povo, temos crianças com deficiências nutritivas, nutricionais, e nós vivemos no território da abundância que é a nossa Amazônia. Não é possível, senhores governantes, e não é possível, senhores líderes indígenas, e não é possível governos mundiais, entre aspas, chamadas de grandes potências do desenvolvimento econômico e político, que sobre as suas riquezas e sobre os nossos territórios, as nossas crianças, nossas meninas, meninos, jovens estejam morrendo de fome, estejam passando por desnutrição crônica. O chamado que faço a vocês, aqueles parceiros que se unem nessa defesa da Amazônia, como garantes da vida do planeta Terra, que não olhem somente para as florestas como captação de carbono, que seja levada
também em consideração a vida daqueles que habitam essa Amazônia, aqueles que habitam e que estão na floresta, que são os 500 povos indígenas, os povos em isolamento voluntário, os quilombolas, os sanjicinos e vocês, os chamados mestiços. Todos nós somos chamados pela defesa do nosso território. A defesa do nosso território é defender a soberania alimentária. Eu não entendo sobre questões de direito. Há muitos anos atrás nasceram os direitos alimentários, a educação, direito à infância. Mas o que acontece com esses direitos escritos? Eles são direitos mortos, são letras mortas. Os povos que habitamos aqui os nossos direitos são, eles têm cheiro, eles são comidos, os nossos direitos, e eles têm que ter um cheiro. A nossa mesa deve ser diversificada. O nosso peixe não pode ser reduzida a quantidade, e todos nós sabemos que a nossa Amazônia tem grandes desafios, mas também o desafio é lutar contra essas culturas, contra as monoculturas, contra a mineração ilegal, contra o narcotráfico, contra os grupos criminosos. Ter um território livre e garantir a nossa alimentação é mantê-los livres de todo tipo de violência, que as nossas crianças, que as nossas mulheres possam ir para a selva para cultivar seus frutos sem ser perseguidos, sem ser limitado o seu tempo para ir para caçar. Eu venho de uma fronteira muito quente, que é Brasil, Colômbia e Peru, onde os nossos povos não podem ir pescar, porque eles têm um horário estabelecido imposto pelos grupos criminosos. Então, eu abraço a proposta dos presidentes amazônicos que apostam nessas mudanças de novas alternativas econômicas, de novas mudanças no nosso sistema de vida que depende das extrações. Mas temos que ser responsáveis por nós e por vocês, porque habitamos num único planeta que é chamado de ventre materno, a grande casa-mãe. E que todos nós que estamos aqui, espero que seja possível sair de aqui com algo, e de todas as palavras que eu falei, que algo permaneça dentro das bolsas de vocês, das mochilas de vocês, e que possa ser possível continuar transmitindo os nossos sabores e os nossos saberes para as crianças. Aqueles que estão aqui sentados, os adultos, temos a grande responsabilidade de deixar esse legado. E as jovens temos a missão não somente de transmitir palavras, mas também exemplos. E também as universidades e as organizações aliadas e as ONGs que elas sejam responsáveis pelos seus projetos dentro dos territórios. Não nos tirem as forças, não façam as coisas por nós. Temos muito que aprender de vocês, mas vocês têm muito mais a aprender de nós, porque nós não somos somente pensamento, não somos somente palavras e projetos escritos sobre o papel. Para que nossos projetos e planos de vida surjam, devem sair do território, devem surgir do território, ter um processo de se tornar seres humanos integrais. Isso acontece somente quando estamos no território semeando e cuidando das sementes, cuidando dos nossos rios, sabendo e conhecendo o nosso ciclo de vida, conhecendo o ciclo de vida de reprodução da nossa terra e da nossa semeadura. E dando valor àqueles de mais idade. Eu tenho muita preocupação com a questão das contribuições feitas pelos países europeus essa questão dos bônus, dos títulos de carbono, que isso não seja uma propaganda a mais para dizer que eles apoiam a vida na Amazônia e dos seus povos, e que não nos tragam problemas, que todas as contribuições sejam para nos humanizarmos mais e sermos mais responsáveis com a grande casa-mãe, como é dito pelo Papa Francisco, nossa grande casa comum, e que não sejam somente os cientistas e os biólogos aqueles a falar, o clima está descontrolado. Chegamos aos números vermelhos, mas que nós também aprendemos a ler a natureza, a ler o sol, a ler a terra, a ler a água, a ler o canto dos pássaros, e dessa forma nos sentirmos parte do meio ambiente, ser parte desse território chamado de terra. Muito obrigada. Aigel Hubarano.
Muito obrigada, Natália. Muitas graças. Pessoal, antes de chamar a nossa segunda contribuição, quero só destacar aqui que os diálogos amazônicos, eles contaram com o apoio da Caixa Econômica Federal, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento e da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Agora quero chamar o Pablo Neri é dirigente nacional do MST Via Campesina, é assentado da Reforma Agrária, especialista em Economia e Desenvolvimento Rural e mestrando em Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Regional da Amazônia. Muito obrigada, bem-vindo, com você. Madrugada japonesa, faz escuro ainda no chão, mas é preciso plantar. A noite já foi mais noite, amanhã já vai chegar. Já não vale mais a canção feita de medo e arremedo para enganar a solidão. Agora vale a verdade, cantada simples e sempre. Agora vale a alegria, que se colhe com cantos e com pão. Madrugada camponesa, faz escuro ainda no chão, mas é preciso trabalhar. A noite já foi mais noite, amanhã já vai chegar. Tiago de Mello. Então, com a poesia do grande Tiago de Mello, gostaria de abrir esse momento e pedir licença para eu usar esse espaço aqui, que eu preparei aqui a minha fala escrita, para a gente não perder os pontos, porque são poucos minutos aqui e há muito a se dizer sobre o tema da saúde, da soberania alimentar, da segurança alimentar com todos. Eu gostaria de começar me apresentando melhor, Pablo Neri. Além de tudo isso que a Beta falou, eu também sou assentado da Reforma Agrária, no assentamento Palmares, no sudeste do Pará. Me fiz camponês, me fiz trabalhador rural, na lida cotidiana com os meus pais, com os meus iguais, com o meu povo. E aqui a gente traz a mensagem não só do Pablo dirigente, mas de todos os camponeses e camponesas da Amazônia Oriental, que hoje vivem os pontos de pressão contra o agronegócio no Brasil. A gente fala das nossas camponeses e camponesas que lutam contra a pressão do eucalipto lá no sul do Maranhão, contra a pressão da soja lá no Tocantins, lá no Pará, contra a pressão da mineração que está impedindo que os camponeses façam agricultura nos seus lugares. Então é desse lugar, dessa Amazônia que a gente fala. E apesar da gente ser uma das regiões com maiores conflitos e uma região de maior perigo para os lutadores, aqui temos muitos e muitas dos nossos. Porque nós fomos construindo, ministro Wellington Dias, uma cultura política de participação, de voz ativa. E por isso nós nos propusemos a construir os diálogos da Amazônia, nós nos propusemos a construir a luta cotidiana pela reforma agrária e pela agricultura familiar. Sabemos que segurança alimentar não pode ser uma conquista sem levar em conta quem produz e como produz. Nós não podemos admitir que a única forma de se alimentar seja um sistema que subjuga a natureza, de dominação opressiva contra as forças da natureza e da exploração humana. Tampouco nós podemos ignorar o papel central que os camponeses e trabalhadores rurais têm no processo de construção da soberania alimentar e da segurança alimentar. Qualquer projeto que tente combater a fome e ignore a nossa contribuição de camponeses, fracassará, porque são os camponeses e camponesas que alimentam o Brasil. É verdade que o Brasil já foi uma nação que aboliu a fome, em algum momento pela ONU, né? Aqui a gente vai ter a fala da ONU, que em 2014, né, a gente teve a gente teve erradicado a fome no Brasil. No entanto, nada foi feito para assegurar que esse momento fosse perpétuo na sociedade brasileira. Não houve uma política estruturante de distribuição de terra. Não houve uma política estruturante que assegurasse o direito dos territórios
Não houve uma política que vinculasse o campo a uma política efetiva de segurança alimentar. Se nós brindamos, em 1990, a lei orgânica que construiu um conceito de saúde ampliado, nós perdemos, quando a gente tirou do conceito de saúde, reconhecido pelo Estado brasileiro, o direito a ter terra. Não tem no nosso conceito de saúde usado no Brasil o conceito de terra, como se fosse possível ter saúde desabrigado, sem teto, sem trabalho. Isso são coisas fundamentais para que a gente tenha saúde. E também, falando aqui com os nossos ministros, faltou política de abastecimento nesse país. Sem uma política séria de abastecimento, nós ficamos à mercê das corporações que controlam a alimentação no país. E a política de abastecimento incide diretamente nos preços dos alimentos e na capacidade produtiva local, porque essa capacidade produtiva local é que coloca o Brasil em outro patamar de segurança alimentar plena e genuína. É importante destacar que o modelo de produção da agricultura industrial do agronegócio, ela está diretamente ligado a crimes ambientais e às mudanças climáticas. Fruto da lógica do capital, de apropriação privada da natureza, de produção de mercadorias, ao invés de produzir alimentos. E, infelizmente, independente da filiação partidária, na América Latina e na Amazônia, uma realidade é que os governos privilegiam sistemas de produção para exportação de commodities e não para a produção de alimentos no país. As consequências mais trágicas do agronegócio e do seu consenso na nação brasileira recaem sobre as populações do campo, ribeirinhos, quilombolas, camponeses, mas isso recai diretamente no conjunto na sociedade, com a perca da qualidade da nossa alimentação, com a perca da possibilidade de diversificar a nossa produção. Em especial nós da Amazônia, que temos um cardápio colorido, que temos um cardápio diverso, não podemos admitir que as nossas refeições virem ração, feitas de soja e de violência pelo agronegócio. O nosso projeto, ele é antagônico ao projeto da monocultura, ele é antagônico ao projeto do latifúndio. Nós propusemos a diversificação, as relações humanas, homem, natureza, entre os seres humanos, para que a gente faça uma agricultura e que a soberania alimentar seja produtora da saúde genuína. A saúde, ela deve ser vista como um processo histórico de luta coletiva. E aqui nós trazemos o aprendizado dos nossos movimentos sociais. Saúde é lutar contra tudo que nos oprime. Então a nossa alimentação, a nossa segurança alimentar só vai ser plena se essa alimentação nos sustentar de pé na luta por um país justo, igualitário, em que a gente possa construir a reforma agrária popular. E a gente também trouxe aqui uma missão dos movimentos sociais. Nós trouxemos as medidas necessárias, as quais a gente acredita para que o Brasil, de fato, o Brasil e a Amazônia tenha, de fato, uma política de saúde, segurança alimentar e nutricional. Primeiro, é preciso preservar os povos das suas terras. Não é possível ter saúde com despejo na Amazônia. Não é possível ter saúde com os indígenas sendo desterritorializados. Não é possível ter saúde com os quilombolas sendo expulsos de sua terra. Então, para que se tenha saúde, soberania alimentar, a primeira coisa que tem que se fazer é preservar, é assegurar que os povos estejam de fato na sua terra e que tenham políticas efetivas de reforma agrária. É preciso denunciar as políticas e os projetos que geram a destruição ambiental e os ataques aos povos. Não podemos fazer de vista grossa para um modelo de produção que está assassinando, que está poluindo, que está contribuindo com as mudanças climáticas. É preciso denunciar, é preciso fazer sanções, é preciso estabelecer lei para reger os arrogantes, prepotentes dessa agricultura industrial do agronegócio.
É preciso fortalecer os instrumentos e os órgãos nacionais e internacionais para que contribuam com a fiscalização das empresas do agronegócio e que possam contribuir com a alavancagem da agricultura familiar em todo o seu potencial. A reforma agrária tem o poder de mudar o trajeto político das nações que compõem a Amazônia Legal, que compõem a Pan-Amazônia. É preciso discutir reforma agrária como elemento de desenvolvimento. E gostaríamos de falar também aqui, puxar o compromisso para os governos presentes, aqui na nossa mesa a gente tem basicamente o governo brasileiro, e a gente solicita que o governo brasileiro se empenhe em 3 medidas fundamentais. A primeira é que a gente chegue em 2025 com pelo menos 80% da Amazônia de pé. Se a gente permanece do jeito que está, mais de 20% da Amazônia será destruída e nós vamos receber as Nações Unidas para a Conferência do Clima, destruindo a Amazônia. Nós precisamos da cooperação dos países para que se tenha organismos internacionais que a sociedade civil participe. Os diálogos da Amazônia não pode ser um evento, ele precisa ser um processo e precisa apontar para uma participação ativa. Então aqui nós propomos aos governos, é preciso ter uma OCTA dos povos amazônicos, dos sujeitos amazônicos, para que não só os estados discutam política, como também o povo discuta política. E por último, exigir que os governos sejam transparentes no debate com a Amazônia, que sigam o exemplo da Colômbia, que abriu a sua carta e discutiu com o seu povo. O Brasil, como exemplo, está negando que o povo veja a sua proposta para a Conferência dos Presidentes, para a cúpula dos presidentes. Nós queremos transparência, nós queremos participação conjunta. E para encerrar a nossa intervenção, usar as palavras do Zé Pinto, que é um poeta sem terra lá da Rondônia, que fala assim: se plantar um arroz aqui, se plantar um milho acolá, do jeito de produzir para a gente se alimentar. Primeiro cantar do galo, já se levanta da cama, e o camponês se mistura à terra que tanto ama. E eu convoco aqui os camponeses presentes na plenária para levantar a mão, para mostrar a mão, e a gente vai falar assim: 1, 2, 3, 4, 5 mil. Essas são as mãos que alimentam o Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Essas são as mãos que alimentam o Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Essas são as mãos que alimentam o Brasil. Reforma agrária quando? 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 Obrigado. Obrigada, Pablo. O povo está ligado, está animado. A sua contribuição agora, então, o Mário Luptic, ele que é representante da FAO, aqui na região da América Latina e Caribe. Então, bem-vindo, Mário, a esses diálogos. Obrigado pela sua disposição de estar conosco. Pode usar, fica à vontade. Está perguntando se os microfones da tribuna ali funcionam. Sim. Perfeito. Alô. Bom dia a todos. Bom dia, amigos ministros. Bom dia, amigos da... Eu vou falar em espanhol, aí tem a tradução, portanto, vou falar devagarzinho, para que tenha tempo para se traduzir. Em primeiro lugar, para a FAO, a organização... Estamos sem áudio. Poder haber aportado
idea de hacer estos diálogos. A ideia desses diálogos, sem dúvida alguma, nos traz uma felicidade. Tudo isso fala da experiência dos nossos conhecimentos, bem como as contribuições econômicas para ajudar a realizar esses eventos que são estratégicos, porque por trás do que está acontecendo durante esses dias aqui em Belém, terá um efeito extraordinário para o mundo. Gostaria de destacar que para nós os diálogos são fundamentais. Escutamos agora, anteriormente, Pablo, com as reflexões do MST. Nós vimos de outros lugares do mundo, do sistema internacional, das Nações Unidas, onde, claro, combinamos as reflexões. De uma das grandes virtudes desses debates é combinar as culturas diferentes, as opiniões diferentes, para buscar caminhos comuns e caminhar na mesma direção para resolver um tema fundamental, a defesa da Amazônia, e também ajuda as populações amazônicas dos outros países nas suas dificuldades enquanto à segurança alimentar, nos níveis de pobreza e condições de vida. É por isso que hoje estamos aqui com as nossas equipes ativas para apoiar e apoiá-los. E também escutá-los, principalmente isso, escutá-los, escutar-nos nessa fase tão importante. Sabemos, sem dúvida alguma, que ainda não chegamos aqui à Amazônia numa situação fácil. Claro que não. Estamos saindo da Covid, deixou milhares de pessoas mortas e pensando no que aconteceu nos países amazônicos. Portanto, um desequilíbrio socioeconômico muito importante. Temos a guerra, que também afeta, sem dúvida alguma, a segurança alimentar na região, afetando os preços dos fertilizantes, da vida e a qualidade do que nós estamos comendo. Portanto, estamos perante uma situação perigosa da maior deterioração da segurança alimentar nos nossos países. Esse é um grande desafio e com recursos limitados que os governos e cada um de nós tem, essa é uma responsabilidade muito importante. Temos de procurar soluções sustentáveis, tangíveis, concretas, não apenas limitadas ao nosso desejo, mas concretas na sua totalidade. Como comentavam anteriormente, a soberania e a segurança alimentar e nutricional são fundamentais. Os números que às vezes contam muito, claro, não ajudam nessa direção. Os relatórios da FAO a nível mundial apontam que há mais de 700 milhões de pessoas no mundo que passam fome. Situação absolutamente dramática. Não podemos nos acostumar a que as pessoas passem fome. Não pode ser normal. Tem que continuar sendo uma situação anormal que deve ser modificada. Por sua vez, não é apenas comer, mas comer bem, se alimentar. E cerca de 3 mil milhões de pessoas passam fome. Das 8 mil milhões de pessoas que há no mundo, 3 mil milhões não comem bem. Temos de pensar na América Latina e no Caribe. Hoje, temos 43 milhões de pessoas que passam fome. Houve uma redução, mas não resolveu ainda. A situação não foi resolvida. São muitas pessoas. Durante a Covid, vocês sabem que 30% a mais pessoas que passam fome, aumentou esse número. Apenas nesses últimos 3 anos de Covid, passando de 36 milhões para 43 milhões. Portanto, os dados não ajudam. E a contradição que temos aqui na América Latina e o Caribe é que na América Latina e o Caribe representam 13% da produção mundial de alimentos, constituindo 17% do valor das exportações mundiais de produtos agrícolas. Ao mesmo tempo, temos
os níveis de fome que eu comentei anteriormente. O último relatório nosso da FAO destaca uma situação dramática para a região. A América do Sul está melhorando, sim, um pouco a situação, mas a América Central não melhora. O Caribe continua piorando. A Amazônia é uma condição da América Latina e o Caribe, e na sua expressão de países, portanto, é fundamental não perder como a referência do que nós estamos falando aqui. Para isso, é chave o que vocês estão colocando aqui, participação. Participar para mudar. Para que os jovens participem, para que as mulheres indígenas, afrodescendentes participem, para que as populações locais participem, para que todos possamos participar, mesmo que não estejamos na região amazônica. Para isso, temos que reunir-nos com todos, a sociedade civil, os governos, as organizações internacionais têm que ajudar. O setor privado, a academia, a universidade tem que ajudar na inovação, nas mudanças, na digitalização para resolver essa situação. Temos de agir urgentemente, porque para transformar os sistemas agroalimentares, para que sejam mais eficientes, mais inclusivos, mais resilientes, é necessário, sem dúvida alguma, que possamos trabalhar entre todos. Ninguém sozinha, irá resolver os problemas que temos perante nós. Para isso, principalmente quando estamos nessa região, e já escutamos ontem falar sobre isto, no evento da noite e em outras reuniões, é fundamental reconhecer o valor e o patrimônio ancestral, a cultura dos povos indígenas e afrodescendentes, das comunidades tradicionais, dos agricultores familiares, dos pescadores artesanais, o que comentava Paulo, que representa 80% de todos os produtores agrícolas do mundo. Nossa responsabilidade é o trabalho que está fazendo a FAO para ajudá-los, para apoiá-los, para tentar que não cheguem à linha da pobreza, que sejam produtivos e que tenham produções com qualidade. Acredito que esses diálogos representam uma situação muito importante, é a nossa capacidade demonstrar o que nós sabemos em relação ao conhecimento. Significa paixão, inteligência em achar soluções, porque temos capacidade de achar soluções de forma conjunta. Portanto, acredito que é muito importante a mensagem que saiam desses diálogos para a reunião de chanceleres e presidentes dos próximos 3 dias. Vocês podem ter certeza de que a FAO continuará trabalhando juntamente com vocês e com os outros atores que estão comprometidos com a segurança alimentar. Vamos continuar, então, transmitindo a nossa capacidade, uma capacidade que temos global. Vocês sabem, não sei se todos vocês sabem, porque há pessoas que não sabem, mas o projeto Fome Zero nasceu aqui no Brasil. Eu vou passar para o espanhol, porque acredito que esteja falando em portunhol. Aqui partiu a Fome Zero, como Pablo lembrava. Graças à Fome Zero, em 2014, a FAO tirou do mapa da fome Brasil. Não tirou toda a Amazônia. Tirou o Brasil. E Brasil voltou a mapa da fome. E voltou com os mesmos números que Brasil tinha em 2000. 30 milhões de pessoas. E então o grande desafio para a gente agora é que Brasil, mas não só Brasil, a Amazônia e não só a Amazônia, têm que voltar a fome zero. A gente pode, a gente tem que trabalhar, a gente tem que criar sinergias, a gente tem que trabalhar com todos aqueles que queiram trabalhar nisso e a FAO vai trabalhar com vocês nessa direção. Muito obrigado. Muito obrigada, Mário.
Convido agora Bruno José Bocchio Nieves, que é diretor de Políticas e Normativa Agrária do Ministério do Desenvolvimento Agrário do Peru. Bem-vindo, muitíssimo obrigada pela sua participação. 10 minutos são seus, por favor. Bom dia, plenária, todos os presentes. Primeiramente, eu dar o saúdo do governo do Peru. Problemáticas comuns nos convocam para abordar, trabalhar conjuntamente sobre a base do conhecimento na realidade específica de cada um de nós, dos nossos países. Segurança alimentar no Peru é uma política de Estado desde 2001 e faz parte do direito constitucional à integridade física e à saúde das pessoas. Esse direito constitucional sobre a integridade física e saúde da pessoa tem um conteúdo específico no direito humano à alimentação. O Peru tem diferentes políticas públicas, através das que abordam, trabalham esse tema. Políticas que têm leis, temos leis para trabalhar esses temas, que estabelecem uma porcentagem de 30% das compras estatais dos governos regionais e locais para os produtores da agricultura familiar. No Peru, 87% dos produtores, mais de 2,2 milhões de pessoas, são produtores agrários familiares de subsistência. Isto é, as rendas que recebem não são suficientes para satisfazer suas necessidades econômicas. A geração da capacidade produtiva não permite satisfazer as necessidades alimentares. São produtores agrários familiares consolidados ou em transição. A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Peru é de 2013 e trata as 4 dimensões da segurança alimentar: disponibilidade, utilidade e o acesso a ela. A dimensão de institucionalidade é um desafio pendente no Peru. No Peru não há uma entidade que cuide da segurança alimentar. O Ministério tem, claro que trabalha nesse sentido, mas há outros setores. O desenvolvimento social, que tem a ver com políticas de inclusão econômica e social, o Ministério da Produção, que tem a ver com o tema de produção e transformação industrial, e de fonte hidrobiológica e de diferentes setores que intervêm. Esse problema da falta de governança ou inadequada institucionalidade em matéria de segurança alimentar é abordado, é trabalhado para melhorar a qualidade regulatória, para a identificação de uma entidade reitora e talvez a criação de um sistema funcional que permita, identificando essa entidade reitora, gerar situações para melhorar a situação nos 3 níveis de governo. O Peru é um país descentralizado, tem 24 governos regionais que, nos seus diferentes territórios, implementam políticas regionais e têm que ser coerentes com a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O problema, o desafio do Peru é na etapa de aplicação dessa política nacional, porque não podemos vincular a política nacional com os instrumentos territoriais de aplicação da política. Os governos regionais têm planos regionais de gestão, e os governos locais com planos locais de gestão que devem estar articulados no marco de sistema de planejamento estratégico com a política nacional. Esse desafio que ainda não foi atendido é abordado através da atualização da Política Nacional de Segurança da Política Alimentar. O novo guia permite que o processo de formulação e implementação dessa política, bem como a avaliação da implementação e acompanhamento, seja participativo implementado nos 3 níveis de governo, estabelecendo uma vinculação obrigatória com esses instrumentos a nível regional. Em resumo, no Peru,
há diferentes aspectos que conformam um desafio para abordar no curto prazo, mas um dos principais que demos prioridade é a dimensão do acesso, dimensão de estabilidade, para trabalhar a falta de resiliência dos sistemas agroalimentares em relação à mudança climática e seus efeitos. Nesse sentido, temos 50 medidas de mitigação e adaptação à mudança climática, que permitirá, até 2030, melhorar as condições de resiliência desses sistemas agroalimentares perante os efeitos da mudança climática, permitindo, dessa forma, garantir uma maior capacidade de adaptação e resposta perante esses eventos. Tenho de dizer também que a agricultura familiar, bem como comentei, conforma 97% dos produtores agrários a nível nacional e 87% de agricultura de subsistência. Essa porcentagem incide na segurança alimentar e nutricional, não apenas vendo o produtor familiar como um contribuinte da disponibilidade de alimentos, mas como uma pessoa. E 87%, no caso peruano, não satisfaz seus nutrimentos, suas necessidades nutrimentais. Esse é o compromisso que temos com o governo peruano, oferecer as alternativas aos produtores agrários familiares para que melhorem suas condições produtivas, comerciais e de acesso à inovação tecnológica que permita, valorizando também seus saberes ancestrais, e possam, dessa forma, aumentar a produtividade, gerando rendimentos produtivos e também avançar para a capacidade de comercializar e vender por preços justos a sua produção. Também devo destacar que, no caso do Peru, a dimensão de acesso, um problema presente que temos na Amazônia, muito importante, é a questão da conectividade. A falta de conectividade na Amazônia peruana é muito importante. Temos um plano nacional de infraestrutura e competitividade para 2030 que irá diminuir essas condições de infraestrutura, mas hoje limitam o desenvolvimento dos sistemas produtivos dos produtores agrários. Essa falta de infraestrutura em conectividade, claro que vai incidir nos custos dos produtores e na sua capacidade de acesso aos mercados. Também posso dizer que, em relação à utilização, bem, no Peru é um desafio, porque a falta de condições de serviços de esgoto sanitário que possa permitir às populações rurais dar uma utilização sanitária a essa oferta para que possam acessá-la. No Peru, há um plano, uma política multissetorial de saneamento que estabelece como meta a redução da brecha na falta desse serviço sanitário. Quero agradecer à mesa pelo convite, por nos oferecer esse espaço para achar soluções às problemáticas que temos em comum. Muito obrigada. Eu quero convidar agora Lourdes Blanca, da Federação de Mulheres Campesinas, Artesãs Indígenas, Nativas e Assalariadas do Peru, dirigente da COP Via Campesina. Bem-vinda, Lourdes, palavra com você. Ministros, representantes do governo, ministros, representantes do governo, companheiro Lula, companheiras e companheiros, em nome da Federação Nacional de Mulheres Camponesas, Indígenas, Nativas e Assalariadas do Peru, saúdo vocês. Falando sobre soberania alimentar, não temos um bom áudio.
O áudio não é muito claro. A saúde alimentar, sinto muito, mas eu quero deixar aqui de manifesto. Não, é impossível, sinto muito. Tem muito eco o áudio. Trabalhamos contra um sistema machista, contra um sistema neoliberal e sexista. É aqui que estamos. Quando falamos da soberania alimentar, falamos da saúde, uma saúde intercultural, uma saúde que respeita a nossa cultura, as nossas medicinas ancestrais. Falamos de uma saúde, porque nas regiões rurais, na Amazônia e na região andina, não temos farmácias nas esquinas. A nossa farmácia é a medicina natural. Você tem dor de estômago e toma álcool. Tem dor de cabeça e toma água de coco. Por isso, companheiras, a luta via camponesa, a nossa luta é recuperar as nossas sabedorias ancestrais, porque as nossas avós, nossos avós, nos ajudaram a ter uma vida digna dentro dos nossos territórios. A sabedoria tem que também nos trazer uma educação e preparar os nossos filhos e ajudá-los a entender a como valorar a terra, a colheita. Tudo vem do céu e cai na terra. Nós trabalhamos todos os dias as terras, desde as 3, 4 da manhã. E isso não é considerado. É o que nós queremos dizer aos governos. Já basta de tanta exclusão e atropelos dos nossos direitos. Temos direito à nossa Pachamama. Falam muito bonito dessas propostas. Quando falam da educação, falam dos ensinamentos de que filhos e filhas têm de estar preparados, não para que saiam de seus territórios, mas para que retornem, para que voltem aos territórios. Esse sistema de educação capitalista é abandonar os territórios e que os nossos filhos se transformem em robôs e valorizem apenas a economia, o direito, a economia e o dinheiro, deixando de lado a parte humana. Nós, da via camponesa, somos educados respeitando a terra. Mesmo com estudos, se você não tem qualidade humana, você não presta como pessoa. Pode haver engenheiros agrônomos com muita teoria, mas quando levam seus conhecimentos na prática, não fazem da forma adequada. Quem tem a sabedoria é esse engenheiro que está na universidade, que estuda arte teórica, ou nós que todos os dias trabalhamos as terras. Temos de temos que aceitarmos como somos. Não podemos deixar que pensem por nós. Companheiras, soberania alimentar significa reunirmos, estar nesses diálogos. Sim, senhor. Daqui até o próximo ano, será que vamos ter uma reunião? Somente reuniões entre presidentes? Será? Quando vão deixar de desmatar a Amazônia? Pedimos, então, que seja instalada uma comissão da sociedade civil organizada para que possamos fiscalizar e ver se há um avanço real. Quanto há de desmatamento dos nossos territórios. Soberania alimentar significa, companheiras e companheiros, respeito aos nossos povos. Soberania alimentar significa governabilidade com respeito aos direitos humanos. A que fala hoje aqui, companheiras, desde 9 de janeiro,
quando foi a 18 compañeros massacre no meu masacrados, país, 80 muertos en mi patria, 80 mortos na minha pátria por defender os por nossos atrevernos a tener territórios. un presidente productor, un Por ter um presidente presidente provinciano, produtor la da marginación y la província. discriminación. No Por puedo isso llegar a mi temos país, marginação. porque todo el Não que posso habla chegar en ao meu contra de un país gobierno porque asesino, quem fala contra un gobierno governo usurpador, assassino, un gobierno que mataron a nuestras hermanas. 49 muertos con armas letales. Eso no lo dice yo, eso lo dice la ONU, eso lo dice todas esas falando eu instancias aqui, é a ONU internacionales. que fala Por eso cuando yo dije, esses números. son 5 Por isso, quando eu elementos de la falei, soberanía são 5 alimentaria: elementos da tierra, soberania territorio, alimentar. agua, semilla y luz. Território, Nosotros água, somos semillas semente, luz. autóctonas criollas también, que no solamente vivimos y nos damos la esperanza. Viver Compañeras, nesses povos, preparémonos, viver com esperança. porque hoy Temos de los nos preparar. capitalistas, los monopolios, ¿quiénes son Os los que nos monopólios despojan? são os que nos tiram das nossas terras. São as grandes empresas petroleiras, são as empresas de mineração que pensam apenas no dinheiro, não pensam na qualidade nem na calidez humana. Comemos ouro? Petróleo? Claro que não. É um direito que temos o de nos organizar. A coordenadora latino-americana de mulheres do campo nos ensina a estar em pé, sempre em pé, nunca de joelhos. Temos de defender a nossa terra, a Pachamama. Significa dignidade, significa saúde, soberania alimentar, significa tudo isso e mais. Temos direito. As produtoras, as indígenas, eu pergunto a vocês não têm direito? Nós sim. Então, temos de reclamar os nossos direitos. Digo para o representante do Peru que está aqui sentado, tenha dignidade, senhor. Mais respeito às nossas irmãs. Estão sendo mortas nas praças, lá na Praça de San Martín. Não quero me aproveitar desse espaço, mas quando falamos da terra, da água, falamos de respeito por nós mesmas. Queremos paz, queremos dignidade, não vamos nos ajoelhar. Apenas queremos o direito que merecemos, o direito a uma vida digna. Queremos que as universidades sejam gratuitas para os filhos dos povos originários, para que estudem. Queremos também que essa economia seja distribuída equitativamente, respeitando os territórios de cada país, porque os países são plurinacionais, os países têm as suas culturas, respeitem as nossas culturas. Obrigado, companheiras e companheiros. Somos umas mulheres que já não temos medo. Vão matar 1000 de nós, mas em cada primavera vão florescer as flores, porque as nossas filhas vão continuar lutando. Lutamos por elas. E aqui vocês têm uma mulher com os ovários bem colocados. Querem deter a Laguanca. Mas eu continuarei trabalhando de país em país, denunciando como estão se aproveitando de nós, de mulheres. Temos uma mulher. Eu sou feminista, mas não mato ninguém. Então, vamos lutar pela nossa soberania alimentar, pelos nossos direitos. Muito obrigada, companheiros. Muito obrigada, Lourdes, pela sua caminhada, pelas suas palavras, mas que não são só palavras, né? Fazem parte
da luta que você encampa junto com o povo latino-americano. Então, para fazer uso da palavra agora, nós chamamos o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, da Família e Combate à Fome e à Pobreza, Dr. Wellington Dias. Bem-vindo, Wellington. Bom dia. Bom dia, gente.